Bom dia a todos e a todas. Infelizmente não estou com vocês hoje. Estou em aula dia de terça, exatamente a aula de cuidado intermediário aqui na faculdade. Mas vamos aproveitando dos meios virtuais para poder um pouco debater esse tema e, sobretudo, poder refletir juntos sobre a oportunidade que a cooperação internacional traz nesse espaço da desenvolvimento de serviço. Porque nós temos que reconhecer que a transformação epidemiológica e demográfica em ato no mundo inteiro não está encontrando, eu diria, despreparados, porque tem uma certa dificuldade em inovar o sistema de saúde a nível global, com a mesma velocidade das transformações sociais e epidemiológicas que estão acontecendo no nosso contexto social. Seja na Itália, na Europa, seja na África, na Ásia, no Brasil, a população, ou pelo menos uma parte, uma grande fração da população está envelhecendo, isso está mudando muito o perfil dos nossos pacientes dentro dos serviços. Mas essa velocidade não é acompanhada no momento com inovação suficiente para poder oferecer serviços de qualidade à nossa comunidade. Nesse sentido, eu acho importante duas reflexões que são bem típicas desse novo cenário. Um, Dentro do cenário por agudos, onde tem uma grande quantidade de agudos, nós podemos trabalhar com um serviço de assistência terciária hospitalar por os casos mais graves e pensar que a maioria dos nossos pacientes serão tratados na atenção primária. Num contexto onde a população fica envelhecendo, uma das questões mais importantes é que os pacientes vão desenvolvendo mais doenças ao mesmo tempo e eles terão doenças em diferentes níveis de evolução. Ou seja, poder estar hospitalizados por causa da reagutização de uma doença crônica, mas no mesmo tempo estar em tratamento por outras duas ou das três e estar em uma condição de prevenção de outras condições. Isso faz que uma quantidade cada vez maior da nossa população esteja com uma complexidade de tratamento alta. Qual é a característica dessa complexidade? É que eles envelhecendo, a densidade do cuidado vai aumentando progressivamente. Ou seja, esses pacientes vão necessitar de uma quantidade de intensidade de tratamento maior com a progressão da existência deles, independentemente do que nós estamos fazendo com o tratamento, porque vão envelhecendo. E a outra questão importante é que, nesse contexto, tudo que nós vamos produzindo é uma estratégia de prevenção, não mais de cuidado. Ou seja, fora da necessidade de cuidar das reagutizações das doenças agudas, das doenças crônicas, me desculpe, nós sempre estaremos tratando o paciente do ponto de vista de tratamento clínico e também de tratamento baseado no comportamento, no ambiente do sujeito, para impedir a progressão da doença até condições de perda de autonomia mais graves. Bom, claramente essas duas frentes, ou seja, ter pacientes com alta complexidade de tratamento e ter uma necessidade de prevenção, promoção, vai produzindo outros efeitos colaterais. Por um lado, nós teremos uma quantidade de pacientes com uma grande intensidade de cuidado, necessidade de uma alta intensidade de cuidado do ponto de vista clínico-biológico,
mas também pacientes que com a perda da autonomia eles vão necessitar de ajuda das redes sociais onde eles estão participando e, portanto, eles vão ter uma necessidade de uma grande intensidade de cuidado do ponto de vista social ou pessoal, não do ponto de vista simplesmente clínico. Ou seja, nós estamos tendo uma quantidade sempre cada vez maior, sempre crescente, de pessoas com necessidades de cuidados intensivo clínico e baseado na pessoa e baseado nas condições sociais. Esses tipos de paciente, eles fogem do cuidado na atenção primária, mas também eles não são aptos para ser tratado dentro de um contexto hospitalar, simplesmente porque não estamos falando de um tratamento de reagudização de doenças agudas, mas estamos falando de tratamento prolongado de pacientes crônicos com alta densidade de intervenção do ponto de vista clínico e do ponto de vista pessoal e social. Bom, nesse contexto e nesse cenário, claramente as intervenções serão multiprofissionais, multissetoriais e terão também como parceiros dentro da produção do cuidado a própria comunidade, recursos comunitários, sejam esses recursos de voluntários, sejam recursos do terceiro setor, seja recursos comerciais que não comerciais. A especificidade do tratamento, portanto, depende das condições locais e dos recursos locais, da cultura do sujeito, da cultura da sociedade, da cultura daquela fração da nossa comunidade e também dos recursos materiais ou imateriais que são disponíveis naquele lugar específico para poder encontrar, para poder responder às necessidades de saúde que essas partes da população têm manifestado, específicas da comunidade. Bom, nesse sentido, nós poderíamos pensar que não precisaremos de atividade de cooperação, exatamente pela forte dependência das nossas intervenções das condições locais. E, portanto, podemos não sentir a necessidade de desenvolver estratégias de cooperação, especialmente internacionais. Bem pelo contrário, nós temos que reconhecer, do outro lado, que se nós temos tido uma grande expansão nos países como a Europa, Estados Unidos, Norte América, no geral, da tecnologia e da tecnologia hospitalar, onde nós temos muito para ensinar aos outros países. Em contextos como, por exemplo, o Brasil, por questões históricas e também por oportunidades históricas, tem se produzido uma grande expansão da atenção primária, expansão também em termos de tecnologia, em termos de estratégias, em termos de ferramentas organizacionais, desenvolvimento em termos de formação específica. Nesse contexto histórico, ninguém tem conhecimento sobre o tratamento desse novo segmento de pacientes que necessitam de uma alta intensidade clínica e de uma alta intensidade do ponto de vista da gestão do paciente, do ponto de vista pessoal e social. E todos os serviços estão tentando desenvolver em todos os países, que seja na Espanha, na Inglaterra, na Itália, que seja dentro da Itália, as diferentes regiões e dentro da região Emília-Romanha. Nós temos várias experimentações, nenhuma delas é uma experimentação satisfatória, exatamente porque tem que lidar com as condições locais e com o espaço de progresso, de inovação, de invenção que é possível, dadas essas condições locais, em cenários onde essa transformação está acontecendo mais por oportunidades ou por necessidades que por planejamento.
Então, são várias progressões que nós poderíamos chamar de espontaneístas. Bom, que nós temos observados, por exemplo, com esse projeto, já nessa primeira fase de trabalho que desenvolvemos na região Emília-Romanha, ao longo do Laboratório Toro Brasileiro, com a visita que os seus colegas fizeram algumas semanas atrás, que quando nós colocamos, não necessariamente os brasileiros com os italianos, mas os italianos de três polos diferentes, de três experiências diferentes, na mesma área, desenvolvimento de cuidado intermediário, mas com três estratégias, não digo completamente diferentes, mas com estratégia bem diferente uma da outra, temos começado a estimular uma reflexão sobre a produção do trabalho que eles estão fazendo e um estímulo a repensar as formas de produção do trabalho, não necessariamente fazendo igual que os outros estavam fazendo, mas tentando inovar e pensar coisas diferentes no próprio contexto a partir de exemplos, experiências que outros estavam fazendo. Nesse sentido, nós estamos falando de três núcleos de trabalhadores que trabalham no mesmo segmento, na mesma estratégia, na mesma caixa que o sistema da região Emília-Romanha. Ou seja, no encontro deles, eles conseguem se questionar ou colocar em discussão alguns aspectos ou elementos que são de diferença dentro do espaço micro trabalho da organização, mas na caixa macro da organização no geral, do serviço que eles estão vivendo, não tem como aparecer as diferenças, porque a matriz de trabalho é comum. Então não se releva as diferenças. Parece que aquilo é dado, então não é nunca questionado. Quando nós colocamos os brasileiros dentro desse encontro, eles debatendo do mesmo tema, claramente ele tem um ponto de vista totalmente diferente, que consiga colocar em discussão, em disputa, em questionamento pontos que os outros não conseguiam. Isso tem proporcionado mais reflexões ainda, dos dois lados, claramente, porque é exatamente essa diferença o motor da produção de inovação. Agora, o que nós estamos apostando, no que nós estamos achando que vai ser o plus, é que se a gestão desses pacientes complexos do ponto de vista clínico, pessoal e social tem que ser arranjada no núcleo final, no ponto de produção do cuidado, ou seja, no próprio contexto onde a pessoa mora, essa inovação tem que ser produzida pelos profissionais que estão naquele contexto. Não pode ser produzida pelos gestores, não pode ser produzida pelos acadêmicos, pelos universitários, através de pesquisa e o resto. São os próprios trabalhadores que têm que buscar inovação localizada, que o que nós temos que fazer para lidar com esse cenário, nós sabemos muito bem, se fala sempre de cuidado centrado na pessoa, cuidado centrado na família, cuidado centrado no contexto. Então, esse cuidado centrado no contexto não pode ser protocolar. Depende da especificidade do paciente naquele contexto. Então, são aqueles profissionais, trabalhadores que estão lidando com aquela pessoa, naquela família, naquele contexto, que tem que encontrar a forma de juntar os recursos disponíveis para produzir resolutividade. Mas, se a inovação tem que acontecer nesse nível, o espaço de troca tem que ser a esse nível também. Não pode ser uma exposição à inovação na alteridade que seja muito mediada por outros olhares, que são olhares de gestão, olhares de político, olhares de acadêmicos. Nesse contexto, eu acho que vamos produzir mais uma inovação, porque se, por um lado, acadêmicos, gestores
especialmente os acadêmicos, têm uma grande facilidade de troca de encontro internacional. Os profissionais da ponta, profissionais da primeira linha, da fronteira com a comunidade, não necessariamente têm essa facilidade. E quando nós começamos a pedir inovação para eles se relacionar com exemplos de outros contextos, normalmente eles ficam perdidos. Não é só isso, não é só questão de ficar perdido. Até nós vemos lá em Bolonha que quando falamos da necessidade, dessa oportunidade, não necessidade, de poder trabalhar com os colegas brasileiros, muitos dos nossos profissionais ficaram apavorados. Falamos, mas como a gente vai fazer? Nós estamos em um lugar muito pequeno, uma prefeitura realmente minúscula da região Emília-Romanha, e no Brasil é tudo tão grande, as prefeituras são tão grandes, então como a gente vai poder se encontrar com eles que têm uma grande experiência de atenção primária, como vai ser isso? A gente não está preparado, não vamos saber dizer as coisas certas, não vamos saber nos relacionar de forma certa. Além do idioma, que sempre gera uma preocupação, é esse encontro com a alteridade que eu percebi que é uma dificuldade. Então, eu acho que essa é outro desafio dentro do desafio, não só o desafio de desenvolver um cuidado intermediário para poder preencher esse buraco de cuidado que nós temos nesse momento, mas também uma estratégia de proporcionar uma globalização da produção de inovação em saúde que seja feita pelos próprios atores protagonistas no território desse cuidado. E é por isso que estaremos em uma condição de pesquisa, formação e intervenção, ou seja, não vamos só fazer uma intervenção de mudança, vamos ter que fazer empoderamento, mas também vamos ter que ser bem alertas para detectar muito rapidamente quais são os problemas principais que vocês, os outros profissionais italianos, vão encontrando nesse processo e rapidamente ver como poder resolvê-los e produzir uma inovação nesse nível também. Portanto, eu acho que a história Brasil-Itália vai favorecendo bastante. Nós temos uma grande troca, também cultural, por questões históricas, tem a questão da grande migração italiana no Brasil, que cria uma grande proximidade, tem uma proximidade também cultural, tem uma proximidade também de movimentos da saúde, os da reforma italiana, do sistema de saúde italiano, do Sistema Nacional de Saúde, participaram e influenciaram bastante a produção e a construção da parte teórica do SUS e também algumas coisas na Constituição, etc. Então, nisso é um desafio que, na verdade, nós podemos ser protagonistas dentro desse contexto, porque realmente acho que o Brasil tem um potencial a mais nessa troca, que pode facilitar a inovação também na cooperação e nesse espaço de internacionalização. Portanto, estou muito animado, estou muito feliz de poder acompanhar. Acho que vai ser um trabalho que vai render bastante e que nós olharemos a esses processos no futuro. Tenho a sensação que nós vamos poder dizer, eu estava lá, eu participei, quando tudo isso vai se consolidando. E, portanto, desejo um bom trabalho a todas e a todos, na expectativa da próxima vez de nós poder ver pessoalmente e poder trocar mais ideias e ir na frente nesse desafio comum que nós temos. Então, um abraço a todo mundo e bom trabalho.